Pessoal, mais uma feminista, abortista, esquerdista que toma uma tratorada de uma conservadora. E nesse vídeo aqui que a gente vai ver hoje, vocês vão ver algo pior do que vocês já estão acostumados a ver. Você vai ver essa feminista aqui defendendo ovo de tartaruga e ao mesmo tempo você vai ver ela falando que não tem problema tirar o bebê da barriga da mãe. Olha, se isso não é repugnante, eu não sei mais o que é repugnante. Mas hoje, pelo menos, a gente vai ver uma heroína. Uma heroína acabando com o argumento, se é que tem argumento pra isso, né? De uma feminista abortista, que prefere defender ovo de tartaruga a bebês no ventre da mãe. Não que o ovo de tartaruga não mereça proteção, né? Mas agora, pelo amor de Deus, você defender um ovo e não defender um bebê de uma criança da sua espécie, tá de sacanagem, né? Só pode ser piada. Olha só que coisa patética. Mas antes do vídeo, pessoal, se eu falar pra você que tem como você ganhar por semana, R$ 1.700 trabalhando aí do conforto da sua casa. Isso por mês daria praticamente R$ 7.000. E para você faturar isso, você não precisaria de faculdade, nível técnico e nenhuma especialidade. Qualquer pessoa consegue. Só para você ter uma noção, a Thalita, ela estava desempregada e desesperada. Ela começou a aplicar esse método da casa dela, que eu tô falando que você pode aplicar da sua casa, ela faturou na semana R$ 1.700. Ela até me mandou mensagem agradecendo, mas ela não tem que me agradecer nada, é mérito dela. E eu tenho certeza que ela vai faturar muito mais do que isso. No final do mês, ela vai estar faturando praticamente R$ 7.000. E se você está se perguntando agora, pô Daniel, mas você garante que esse método é confiável mesmo? Eu não só garanto, como se esse método não fosse uma coisa séria, eu não estaria aqui indicando para vocês e falando que você pode mudar de vida com ele. Eu te garanto que você aplicando esse método, ele tem total possibilidade de mudar a sua vida financeira. Faz o seguinte, você que está buscando uma vida melhor, está buscando uma renda extra ou até mesmo uma renda aí dentro da sua casa, clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para cá, ó, pro meu WhatsApp particular, você vai falar pessoalmente comigo e eu vou te explicar como que funciona esse método, como que você vai aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira. Agora, é claro, né? Para você ter uma mudança na sua vida de fato, você tem que clicar agora no primeiro link da descrição. É só você descer um pouquinho esse vídeo, você clica no link e vem falar comigo no meu WhatsApp. Ou também, você clica no primeiro comentário fixado, que eu também vou deixar o link, então é só você clicar e você vir falar comigo. Mano, no Jacob, quem deve decidir é o povo, na sua visão, sobre a descriminalização do aborto ou não? Então, eu não trabalho com premonição, entendeu? De que, o povo decidiria que não. Eu não tenho essa certeza. Mas eu acho que também não é o povo que decide, não. Quem decide é a mulher. Quem deveria decidir e quem decide. Então quem decide se vai assassinar o próprio filho ou não é a mãe. Meu Deus. Porque a lei, do ponto de vista da prática, ela é incompetente. Mesmo havendo a descriminalização do aborto, a criminalização do aborto, as mulheres abortam. A diferença é que quem são as que morrem? As mulheres que vivem em vulnerabilidade social. Todo mundo... Engraçado que ela fica preocupada com as mulheres, né, que cometem essa barbaridade, que morrem, mas não fica preocupada com o filho da mulher que morreu, né? Que está assistindo esse programa aqui conhece alguém que já fez ou já fez. Então não é uma questão que agora vai se proibir. É importante que a gente entenda que o aborto no Brasil, a interrupção voluntária da gravidez, ela é legalizada. Quer queira, quer não, em 3 circunstâncias. Que a gente precisa ser honesto aqui com o público que está assistindo a gente. 3 circunstâncias, sim. Em caso de estupro, né? Em caso do bebê nascer acéfalo e em caso de... Qual que é o outro? Risco de vida da mulher. Risco de vida para a mulher. Só que, Rafael, mesmo nessas 3 circunstâncias, vou usar uma expressão bem popular aqui que a gente conhece, é um queijo, uma rapadura para que o aborto seja feito. Crianças de 10 anos, de 9 anos que sofrem violência são expostas à violência da mídia, à violência do fundamentalismo religioso e muitas não conseguem um direito que também é constitucional. E aí, olha o mais absurdo, ela é do PSOL, o mesmo partido que votou contra a castração de abusador, a castração de estuprador. Ela está reclamando que crianças são abusadas, mas ela não quer punir o vagabundo. O próprio partido que ela participa votou para não punir o vagabundo. A Constituição, ela garante, a partir da legislação, não só a legislação brasileira, mas dos direitos humanos, o direito à vida a partir do momento que nasce. A partir do momento que nasce. Não existe consenso
entre ciência, religião e a filosofia de qual que é a origem da vida. A ciência Não existe não consenso. dá isso como garantia? A vida como garantia? Não, porque não, assim, a de maioria, quando a maioria, existe, de quando a começa maioria a dos existir a estudos vida. científicos dizem que a partir da concepção há vida. Isso, mas aí o que que acontece? óbvio. A nossa democracia, ela sofre muitas pressões de pensamentos fundamentalistas, né? Que falam Meu que Deus a do céu. vida, tem religião que fala que a vida surge antes da pessoa fecundar, que a pessoa, enquanto espírito, escolhe o pai e a mãe, né? Então, diante do Estado brasileiro, que tem uma diversidade ideológica, filosófica e religiosa, é preciso que se tenha uma premissa para que isso seja considerado enquanto lei, principalmente um país de dimensão continental, né? Então, o que a legislação garante? Isso, ela garante a vida, mas depois que nasce. No discurso feminista, no discurso de muita gente, é o seguinte, o corpo pertence à mulher. Mas quando existe um outro ser na mulher, que inclusive veio de uma relação com o homem, o corpo da mulher não passa a estar também relacionado ao corpo de uma criança que está nascendo, e o próprio pai teria o direito sobre essa criança? Isso faz parte do corpo da mulher? O problema é que não faz parte. É essa a questão, porque os homens abortam desde o surgimento da humanidade. Nós temos... Ah, então porque faziam lá atrás, agora pode fazer também, né? Tem várias outras barbaridades que se faziam lá atrás e hoje a gente não aceita. Por quê? Porque hoje a gente é civilizado, né? Se for voltar com as barbaridades que aconteciam lá atrás com essa justificativa aqui, meu Deus do céu. Milhares de crianças sem registro do nome do pai no Brasil. Devem ser punidos também. E quem tá falando que o pai que abandona o filho tá certo? Cara, tipo assim, usa uma justificativa merda pra poder tentar validar um absurdo desses. Incrível. Mas não são. O corpo da mulher é dela, mas o corpo do bebê é do bebê, né? Agora fica aquela coisa, mas está dentro do corpo da mulher. Isso é biologia. Não adianta querer brigar com a biologia. Biologia é assim, a mulher é quem gera. Não existe um jeito do homem engravidar e ele gerar. É a mulher quem gera. Então, essa discussão é aquela discussão assim de quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, sabe? Aquelas coisas que não tem fim. É até infantil. Porque isso nunca vai mudar. O bebê sai de dentro do útero da mulher. Agora, ela falou que a lei diz que é a partir do momento que o Estado garante, né, a vida da criança. Mas é engraçado, o Estado, vamos ficar um pouquinho, eu quero ir para a questão biológica, porque ela falou dessa questão biológica, mas vamos primeiro para a jurídica, né? O Estado garante a vida dos seres humanos só depois que nasce, sai do útero materno. Mas o Estado garante a vida das tartarugas dentro do ovo da tartaruga. Gente, existe incoerência maior do que essa? Nada contra as tartarugas também. Nada contra as tartarugas, mas eu prefiro que morram 1000 tartarugas a uma criança. Eu prefiro. Qual é que você prefere? 1000 tartarugas ou uma criança viva? Porque olha só que interessante, é a Lei 9.605/98, que é a lei ambiental. Ela protege os ovos de tartaruga. Por que protege os ovos de tartaruga? Então que a lei protegesse a tartaruguinha depois que saiu do ovo. Aí é coerente, como protege o ser humano só depois que a mulher dá à luz. Aí seria coerente. Olha como é incoerente, olha como o mundo está louco, como o mundo está virado. Uma tartaruga vale mais do que um bebê. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O que a sociedade precisa entender? Não aceitar um absurdo desse. Quando uma tartaruga vale mais do que um bebê. Pois não, Manu? Não, é assim, eu participo de vários Agora ela vai tentar justificar, olha isso. debates sobre a interrupção voluntária da gravidez, e esse foi a primeira vez que eu vejo um argumento desse, sabe? E eu não acho ele legítimo para um debate que a gente está querendo
fazer isso aqui com seriedade. Nossa, É legítimo é a mãe poder tirar a vida do próprio filho na barriga, né? E isso é legítimo, né? Sabe? se não for sério isso, minha amiga. Não, é comparar Se não o for ovo de sério. tartaruga com a gestação de uma Por mulher, de um isso ser que humano é um passível de absurdo. racionalidade, de direitos e deveres na Nossa. sociedade. Por isso que é um absurdo. É mesmo? Passível de racionalidade de tudo isso que você tá falando? É, mas você tá justificando pra poder matar dentro da barriga. Olha só que coisa, não? Entendeu? É Dá mais totalmente direito ao ovo de esdrúxula a tartaruga. comparação. É É. esdrúxula. É esdrúxulo Mas eu quero falar mesmo. de coisa Defender séria ovo de aqui. tartaruga. Pois é, eu quero falar de coisa séria aqui. Porque Perguntar pra vocês duas. É um feto ou é uma criança? é um dentro? feto. É um feto ou uma criança? Olha, é um feto por É um quê? feto. Porque o ser humano tem vários estágios. O primeiro estágio chama-se zigoto. É aquele do momento da concepção. A hora que gruda no útero, aí passa a ser embrião. Ele é considerado embrião até a 8ª semana. Da 9ª semana em diante é feto. Por exemplo, tem fetos que deixam de ser fetos. Eu já vi casos de criança que nasceu com 28 semanas. Mas também tem uma amiga minha que teve o filho dela com 42 semanas. Então essa criança de 28 semanas deixou de ser feto e passou a ser um recém-nascido. Mas o feto é uma vida. É claro, são os estágios do ser Sim, humano. O óbvio. velho é menos humano, o jovem é menos humano, o adulto é menos humano do que o adolescente ou ele é menos Pois humano é, que o e aí velho. é nessa São estágios questão da vida. É nessa questão que a Rosa Weber ela desvia desse debate filosófico e religioso sobre a origem da vida, né? Porque a partir de um momento a Constituição garante os direitos plenos, né? De uma criança, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente, que pouco a gente vê os conselhos tutelares trabalhando diretamente com o ECA, né? Gostaria até de chamar atenção para esse debate. Da questão das mulheres também, a gente vive uma sociedade que tem alto índice de feminicídio, de violência. Então, nessa questão social, ela sai dessa seara religiosa. Nessa questão social, a mulher que pratica o aborto, ela já vem de um processo de negligência do Estado em outras instâncias. O aborto, ele é um elemento Mas isso não dá o direito dela tirar uma vida. de várias outras negligências. São mulheres pobres, negras, são mulheres indígenas, porque as mulheres que têm condição de fazer, elas fazem. Elas vão para clínicas particulares, elas vão para Não é porque elas fazem que tá certo. Não é porque uma pessoa está fazendo o errado que aí todas podem começar a fazer e vai ser certo. Entendeu? outro país fazer e voltam vivas. Meu Deus. Entendeu? Agora, as outras, as mulheres que não têm condição, elas passam por diversos problemas, morrem, e quando não morrem, dá vários problemas da saúde ginecológica da mulher que vai tensionar o SUS. Manu, você já teve o desprazer de ver um vídeo sobre o aborto? Sim, Você já teve? Eu vou explicar e eu até aconselho a ninguém assistir, porque a cena é muito forte. Triste, muito É triste. como se fosse uma agulha, o bebê sendo espetado ali, E aí ele e ele grita, ele começa debate. a espernear. Debate. Ele começa a desviar. Ele sente né? dor. E no final desse Sente processo, muita dor. para que ele seja descartado, cortam-se os braços, corta a cabeça, as pernas. Eu tive o desprazer de assistir um vídeo como esse É doído. e eu fiquei com um embrulho doído. no estômago. É doído. Eu fiquei enjoado. Não. E você sabia, Ainda é morte antes de fazer com esse perversidade. debate aqui, eu tenho estudado sobre o tema, algumas pesquisas dizem que 1 a cada 4 mulheres abortam. Outras pesquisas dizem que 1 a cada 7 mulheres abortam. Eu não acredito muito nesses números, mas Eu tenho números aqui. se a gente for pegar a população de mulheres no Brasil, 103 milhões de mulheres, estima-se que mais de 15 milhões de crianças deixaram de nascer por conta Olha, que do loucura. aborto. Outro fato que eu acho que tem que ser levado em consideração Isso sim é genocídio. é o arrependimento. Boa parte, a maioria das mulheres que resto abortam da se vida. arrependem. Não, A mãe sofre do o resto da Cristiano vida. Ronaldo, E entra em inclusive, depressão. você sabia que ela queria abortá-lo? Ela queria abortá-lo? Aham. Imagina o erro que não seria ele abortar. A mãe do Beethoven também queria abortar Beethoven. Ou seja, quantos talentos estão hoje, nem nos cemitérios, né? Foram descartados, jogados Não, no no lixo, lixo, estão no lixo. por conta desse procedimento. Será que isso está certo? E quando a gente fala sobre o aborto, a imprensa, que você até criticou nesse aspecto,
ela dá sempre o seguinte enfoque. Muitas mulheres morrem por conta de procedimentos mal feitos de aborto. Sabe quantas mulheres que morreram de Só lamento. Não quer matar o filho? Acaba indo junto, né? 2006 a 2014? 700 mulheres. E quantos bebês? E quantas vidas deixaram de nascer? 15 milhões. Aí eu te pergunto, Nem se compara. o que vale mais? 15 milhões de crianças que deixaram de morrer, de nascer, ou 700 mulheres que morreram? Então, eu estou aqui no site da Câmara Legislativa, Sim. que eu acho que a gente tem que recorrer às pesquisas. Sem dúvida. Né? A gente tem que recorrer às pesquisas. E que fala, em uma dessas pesquisas que foi feita pela Câmara Legislativa dos Deputados, falou que cerca de 800 mil mulheres praticam o aborto todos os anos. Isso. Se for pegar as mulheres vivas, daria o número de mais ou menos 15 milhões de mulheres. Essa prática que você relatou, né, de agulha e tal... Ela é real. É real e existem outras piores. Pois outras não. piores. Quais? Entendeu? Que vocês defendem, né? Se vocês defendem que a mulher possa fazer um aborto, vocês estão, consequentemente, defendendo essas práticas. De tomar remédios, Chás. Né? Chás, existem... Sim. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é justamente sobre isso. Para que não haja essa atrocidade que acontece não só com o feto, mas com a mulher também, Rafael. Tem mulheres que... Como é que vai fazer? Como é que você fala, hein, para fazer o aborto sem o bebê sofrer? Fala para mim. Colocam... a gente nem sabe, né? Que hora que vai passar o programa, mas é ruim a gente falar sobre isso, né? Agulha de crochê, né? Vários procedimentos horríveis, sabe? Que é realmente monstruoso. Crueldade contra o bebê. Sabe? É monstruoso. Então, quando a gente fala sobre o aborto seguro, não é dessa forma que a gente defende que aconteça, não. Seguro pra quem? Pro bebê não é seguro, né? Porque ele vai morrer. Cara, chega a ser patético escutar um negócio desse. Aborto seguro. Nem pra mulher, nem pro feto. Tem que ter uma margem de segurança, né? Então, tem que ter medicamento. Mas como que o feto não sofreria? Oi? Margem de segurança. Quem faz uma merda dessa, desculpa a palavra aqui, mas tem mais é que se fuder mesmo. Margem de segurança, pelo amor de Deus. Como que o feto não sofreria ou a criança não no sofreria? Reino Unido, em outros países, eles já fazem analgesia, porque já descobriu que fetos sentem dor. Muita dor. Seria, nessa lei aqui ambiental, seria crime, porque crueldade contra animais é crime. Então, a crueldade contra o ser humano devia ser mais crime. No Canadá, por exemplo, e em outros países, né, existem métodos avançados, né, para que não ocorra nem dano ao corpo da mulher e nem essas coisas de chá, de agulha. Então tem que matar na frieza mesmo, tem que matar silenciosamente, que está resolvido. Ou seja, o ser humano se torna bom quando ele mata um feto de uma maneira sem que o feto sinta dor. Segura para a mulher, Rafael, né? Essa é uma decisão que a mulher que tem que tomar. Mas o homem não participou. Quando o homem, por exemplo, abandona a criança, o que é um absurdo e que acontece mais no Brasil, o homem tem que ser responsabilizado e todos nós cobramos isso do homem. Homem de verdade que assume uma criança. Sim. E por que que quando ele gera uma criança numa gravidez, o homem não tem que participar de nada? Se na hora da relação sexual, as duas pessoas participaram. Não, ele deveria participar dessa decisão, do pré-natal, né? Se a mulher decidir, se ela decidir seguir com a gravidez... Ou seja, o homem ele só tem uma responsabilidade até certo ponto para as feministas. Mas se ela decide tirar o filho do cara, às vezes o cara quer ter aquele filho e ela decide tirar, ele tem que ficar quietinho, hein? Puta merda, hein? Veria sim. Mas o que acontece, o que saiu nessa pesquisa da semana passada, que foi realizada pela UNB, é que as mulheres, um número alarmante, 23% das mulheres que praticam o aborto, elas têm, mulheres, né, com muitas aspas, elas têm entre 12 e 16 anos. Nós não estamos falando aqui, gente, de mulheres, eu vou ter uma relação sexual aqui e só para eu abortar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de violência,
nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de mulheres que vivem em Mas situação esses de casos, a vulnerabilidade. legislação- Todos não casos. são A exceções. legislação já garante isso. Pois é, mas não é exceção isso que eu tô falando. Mas Ela o voto é- da ministra a lei ministra não é- Rosa não Weber é em a qualquer regra. situação. Pois é, A senhora é mas... contra o voto dela, então? Não, eu sou a favor. Então, eu sou a favor. então a senhora é a favor em qualquer situação. Em qualquer situação, mas Ok. o que a gente está falando aqui das mulheres que mais abortam e que morrem são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, da qual o Estado Ok. deixa de cumprir outras prerrogativas para ela ter qualidade de vida. Olha, pra mim hoje, a defesa do aborto é a validação da falta de responsabilidade. Hoje todo mundo sabe o que tem que ser feito para se ter um filho. Se sabe disso e não tem condição de ter, não tem condição de criar, por que faz? Aí não tem condição de ter o filho, aí qual que é a solução desse pessoal que não teve responsabilidade? Ah, vamos tirar. Como se fosse um objeto que você pega e coloca em outro lugar. Os nossos filhos representam o que é mais precioso que nós possuímos na face da Terra. Os nossos bens materiais, com o tempo, eles vão acabar, independente do valor deles. Agora, o que a gente ensina, o que a gente passa para os nossos filhos, vão atravessar gerações. Tem até um ditado que diz assim: você quer viver eternamente? Tenha filhos, porque eles irão perpetuar o seu legado por gerações e gerações e assim eternamente. E aí eu fico me perguntando, como que pode ter alguém que pode negar um dos maiores milagres que Deus permitiu que nós façamos parte dele, que é o quê? Parte da criação de um ser humano. Como que alguém pode negar esse milagre? Eu só consigo pensar que uma pessoa que pensa assim é muito fria, que tem realmente falta Deus nela, falta Deus no coração dela. Querer matar um bebê, o seu próprio filho, sangue do seu sangue, carne da sua carne. E é por isso que eu sempre falo pra vocês, quando eu comento sobre esse assunto aqui no canal, eu sempre falo, se você está do lado de uma pessoa que defende isso e apoia isso, tome muito cuidado, porque se essa pessoa apoia tirar a vida do seu bem mais precioso, que seria o seu filho, imagina a sua, que você não é nada dessa pessoa. Então, tome muito cuidado se você está do lado de uma pessoa que pensa assim. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, deixa o seu like no vídeo, compartilha para mais pessoas conseguirem ver esse vídeo também. E para você que está buscando uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, quer mudar de vida trabalhando aí da sua casa, você já sabe o que fazer. Clica no primeiro link da descrição, você vai vir para cá, ó, pro meu WhatsApp particular, conversar comigo, eu vou trocar uma ideia com você, vou te explicar como é que funciona esse método que tem mudado a vida de muita gente e eu tenho certeza absoluta que pode mudar a sua vida também. Não tem motivo para você ficar desesperado, que você tá sem renda, que você tá sem trabalho ou que você queria ganhar mais. Não tem motivo. Tem como você mudar essa sua própria realidade agora. E ainda começar 2025 bem, né? Começando a mudar de vida. Então clica no primeiro link da descrição ou também vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Clica lá, vem falar comigo que eu vou te ajudar a mudar de vida. Mas tem que clicar agora, não procrastina. Clica agora e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.